aqui o senador Eduardo Girão, senador eleito pelo Ceará, senador que trabalha bastante para que questões afeitas, por exemplo, à região dele, ao consórcio Nordeste, ganhem espaço. Mas, senador, já de novo renovando meu boa tarde, o foco segue voltado aí, pelo menos nessa semana, com base nas convocações, as negociações do Ministério da Saúde, negociações de contratos de vacina que acabaram caindo na rede da CPI e foram explorados. Podemos prever um embate grande amanhã, senador, com essa decisão de Fux, que garante direito ao silêncio no que incriminar a investigada, mas no que ela for testemunha é obrigada a responder. A ginástica de defesa e de senadores vai ser coreografada e vai ser um tango daqueles, né? Demais, gratidão por estar participando do CNN 360, com você, com o Yuri, com a Renata. Tudo que a gente não precisa nessa CPI, já que os ânimos estão muito acalorados, né, cada vez mais, infelizmente, é de embate. Eu acho que a gente precisa buscar a verdade, toda a verdade, mas de forma serena, responsável. Eu ouvi você colocando aí no início, me apresentando como um aliado, mas eu acredito que já ficou muito claro que aliado eu sou, mas do país, né? Eu acredito que a gente precisa cumprir o nosso papel de forma independente. Eu não tenho um cargo no governo federal, nenhuma indicação. As minhas emendas parlamentares são emendas constitucionais, apenas as impositivas. Critico o que tem que criticar, inclusive a própria condução do presidente na pandemia, causando aglomeração, não usando máscara. Eu acredito que isso é um fato. Agora, as outras situações a gente não pode fazer pré-julgamento, né? Seria algo irresponsável e que eu percebo que, infelizmente, muitos colegas já fizeram antes de começar a CPI, dizer quem é o culpado, quem é o inocente. Então, para que CPI? Né? Então, eu vejo que existe um viés, eu já conversei com você outras vezes, um viés flagrantemente politiqueiro nessa CPI que acaba cegando um pouco a racionalidade. Temos que deixar a emoção de lado. Vamos ter uma semana com a decisão inédita, começando agora, do ministro, do presidente Fux, mas precisamos, nesse momento, inclusive eu estava conversando durante a CPI com o senador Randolph Rodrigues, eu gosto muito dele, a gente está junto em algumas causas, mas ele disse, olha, a partir do momento que falou na sexta-feira que o tom da presidência da República sobe, nós vamos subir o tom também na CPI. E aí eu me lembrei de Mahatma Gandhi e falei publicamente isso com a presença dele. Disse, olha, desse jeito, como é que vai acabar isso? Porque Mahatma Gandhi, um grande humanista e pacifista, dizia o seguinte, no olho por olho, dente por dente, a humanidade vai acabar cega e sem dentes. Então, nós não estamos aqui voltando à época lá da lei do talião, né, ao faroeste, a Idade Média. Não, nós precisamos ter serenidade nesse momento que os nervos estão à flor da pele. O país precisa de pacificação, de diálogo. E a gente, nesse momento, precisa ter essa temperança e responsabilidade. Não, senador, é porque o senhor apareceu aqui antes de eu concluir. Eu ia dizer que o senhor é tido como aliado, mas costuma se apresentar como um senador de atuação imparcial. E eu acho que o senhor ilustrou aí as críticas que de fato fez, a gente exibe aqui na CNN, sem exceção, a CPI na íntegra, sem corte, sem nada. Isso fica muito claro para o nosso público fazer o juízo de valor. Só que, senador, o senhor aqui está atraindo notícia. A Renata Agostini tem apuração para trazer sobre CPI já para repercutir com o senador Girão. Vem cá, Renata, direto de Brasília, então. Conta para todo mundo, para mim, para o senador e para o nosso público, o que foi que você descobriu a respeito da agenda de depoimentos também. Senador, boa tarde.
houve uma convocação, então, do Serviço Médico do Senado Federal para que o reverendo Hamilton Gomes de Paula compareça já amanhã, às 3 da tarde, para uma perícia médica presencial. O reverendo enviou, então, ali um atestado argumentando que está com uma crise renal e que não poderia comparecer à CPI nessa semana. O presidente da CPI, Omar Aziz, não gostou nada disso e pediu, então, uma verificação. Gostaria, então, que o senhor comentasse sobre esse movimento da CPI, então, de tomar a dianteira e pedir, basicamente, um ver para crer. E o que o senhor acha do comportamento do próprio reverendo de argumentar aí, buscar um caminho para adiar sua fala. Renata, muito boa tarde. Eu digo uma coisa para você, o ver para crer que o senador Omar Aziz está querendo, eu gostaria que ele quisesse também do ver para crer, chamar aqui o que eu venho cobrando há semanas, que é a convocação de uma importante peça nesse quebra-cabeças, né, que pode ajudar tanto nas investigações com relação ao governo federal, como também a estados e municípios, que essa CPI, de forma vergonhosa, não olha, né, para os bilhões de reais enviados para estados e municípios, e que a Polícia Federal já fez 70 operações nesse sentido, que é o ministro Wagner Rosário. Então, esse clima belicoso, inclusive nós vimos uma prisão, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, mas arbitrária na semana passada, né, algo que essa CPI está virando um espetáculo horrendo de ameaças às pessoas que vêm prestar depoimento, de tentativa de humilhação, de quando chegam cientistas que não falam exatamente o que a cúpula quer, eles dão as costas e vão embora. Esse é o sentimento de democracia, essa é uma representação de que alguém está querendo buscar a verdade. Então, não vejo isso nessa CPI, infelizmente. Então, assim, eu acho que o reverendo, acredito que poderia ser remarcado para um dia depois, 2 dias depois, e a gente ouvisse aqui, por exemplo, o ministro Wagner Rosário, que quer vir. Ele quer vir, Renata, já deu entrevistas dizendo que quer trazer os dados, por exemplo, das 53 operações da CGU, mostrando um prejuízo milionário das verbas federais que foram enviadas para estados e municípios. Então, eu acredito que é por isso que a gente não consegue que essa CPI tenha vamos dizer, um melhor olhar da sociedade no aspecto de credibilidade, né? E isso eu tenho lutado. Você viu que eu aprovei todos os nomes para convocação do governo federal, também quebra de sigilo, seja do que for, mas essa CPI, ela teima, isso quem perde é a própria CPI, e não olhar indícios gravíssimos como o Consórcio Nordeste, que é um caso escandaloso. Para mim, de fatos reais, o símbolo nacional de corrupção nessa pandemia. Você pegar quase 50 milhões de reais do povo nordestino, já um povo sofrido, que tem muita superação, pegar isso e comprar respiradores da indústria da maconha, que ainda não chegaram, já faz mais de 1 ano que foi pago antecipado e não chegou. E a gente viu, talvez seja por isso a blindagem, que supostamente, segundo dados da CGU, TCU, Ministério Público, cruzados, existe a participação de 2 ex-ministros do governo Dilma. Então, isso não é justo, a gente precisa investigar tudo, apurar tudo nessa CPI e não fazer uma guerra política como a gente está vendo, infelizmente, onde a emoção se sobrepõe à razão, onde a belicosidade se sobrepõe ao diálogo, à serenidade, que eu acho que poderia se conseguir melhores resultados, inclusive de aprovação junto à população brasileira. Senador Girão, pedindo ao auxílio do senhor, que está sempre conosco, sabe que nós guardamos o mesmo espaço de tempo. Peço, então, sua ajuda para a gente conseguir cumprir aqui em 3 minutinhos no máximo o que a gente tem. Yuri Pita, então, vem para cá
para fechar essa entrevista, senador Girão repercutindo ao vivo decisão que acaba de sair do STF e a apuração que acaba de vir com Renata Agostinho. Yuri. Obrigado, Dani. Senador, boa tarde. Vou ser bem sucinto. Há uma expectativa aí de prorrogação dos trabalhos da CPI. Queria ouvi-lo a esse respeito, se o senhor é favorável que esse trabalho da CPI se prorrogue e como fazer para que essas críticas que o senhor trouxe do trabalho da CPI, que o senhor vê como uma forma enviesada, parcial, contrária, exageradamente contrária ao governo, o que fazer então para se tentar corrigir os trilhos nessa sua avaliação para que a CPI seja mais equilibrada, digamos, nesse período de prorrogação? Olha, Yuri, eu tenho lutado, você é testemunha, desde o primeiro dia da CPI, para que a gente faça algo alternado. Por exemplo, chama um dia alguém do governo federal e no outro dia chama alguém dos estados e municípios. Mas sequer essa CPI, até hoje, quase 70 dias que ela foi aberta, não tem um plano de trabalho aprovado ainda. Essa CPI, muitas vezes eu tomo conhecimento de algumas situações dela. Olha que eu sou titular. Eu tomo conhecimento por vocês, pela Basília Rodrigues, que é muito bem informada, que chega e diz, mudou a pauta de ontem para hoje. Eu disse, o quê? Eu passei a noite estudando, vendo, trabalhando com a equipe. Então isso prejudica até o trabalho, porque a CPI, ao bel prazer, ela toma decisões de forma autoritária, não ouve os seus membros, né? Então, com relação à ampliação dessa CPI, eu não tenho absolutamente nada contra, desde que, pelo menos nesses últimos 20 dias, ela possa olhar para um desejo legítimo da população brasileira, que ficou demonstrado na última pesquisa da XP, semana passada, mostrando que cresceu absurdamente a fatia do povo brasileiro que quer investigação nos desvios nos estados e municípios durante a CPI. Então, isso era 28% da população, subiu para 35%, mas a CPI não quer olhar para isso. Então, eu acho que, se tivermos um plano de trabalho que equilibre as coisas, eu acho que é justo que se prorrogue o tempo que for necessário, mas não, me parece algo meramente focado em um ator apenas, e isso não é correto. O povo brasileiro, enquanto isso, para ser bem objetivo com você, Daniela, o povo brasileiro que ainda sofre, enquanto a gente está conversando aqui, tem gente morrendo de coronavírus, desemprego absurdo, gente precisando de emprego e fome batendo as portas, mas não, o pessoal aqui só quer falar de política, e isso não é justo, se antecipar um calendário eleitoral, enquanto a gente poderia estar dando passos importantes de reforma. Você vê que ninguém fala mais de prisão em segunda instância nesses últimos 70 dias. Ninguém fala mais em acabar com o foro privilegiado nesses últimos 70 dias. Então, pautas importantes da sociedade estão sendo colocadas embaixo do tapete para essa briga, essa confusão política de extremos. Extremo de um lado, extremo de outro, que nada disso é saudável para o Brasil. Senador Eduardo Girão, amanhã você vai vê-lo novamente em ação na sessão da CPI da pandemia, que promete ser tumultuada após essa decisão do Supremo. Senador sempre muito atencioso, educado conosco, ainda que tenha que contraditar, o faz com bastante liturgia, o que hoje em dia, senador, é mais do que salutar, viu? Porque está se tornando uma raridade. Muitíssimo obrigado. Siga sempre de portas abertas aqui. Nós, na verdade, contamos com o senhor para ter essa ponderação que espelha um outro lado ali na CPI. Obrigada, até a próxima. Gratidão, generosidade sua, Daniela. Estou fazendo o meu trabalho como você faz o seu, e a regra da boa convivência é o respeito, tratar bem as pessoas. Hoje a gente vê muitos inimigos, né, na política, e não é por aí. A gente pode ter adversário em ideias, mas não somos jamais inimigos de ninguém. Muita paz. Perfeito.